Como proteger minha ideia? Eu acho que toda semana eu recebo essa pergunta no Instagram. E eu tenho uma má notícia. Se você já pensou isso algum dia, como que eu posso proteger a minha ideia? Eu tenho uma ideia milionária e eu não quero que ninguém roube a minha ideia. Você já deu o primeiro passo para fracassar retumbantemente. Porque esse tipo de pensamento, ele só faz sentido se você achar que você vai sair do zero e criar um projeto de 1 bilhão do dia para a noite. Porque se não for isso, não faz o menor sentido. A partir do momento que você, mesmo que você consiga não falar para ninguém a sua ideia, você construa ela sozinho, no momento que você colocar no mercado, pronto, já era. As pessoas, os seus clientes, precisam conhecer a sua ideia. E se os seus clientes conhecem, os seus concorrentes também conhecem. E você vai ter concorrente. Você vai ter empresas maiores querendo colocar dinheiro ali. Só que o grande lance, querendo colocar dinheiro ou na sua ideia ou fazendo a própria deles, né? É o caso, por exemplo, tem o iFood, tem o Uber Eats, tem outros aplicativos do mesmo gênero, tem o Easy Taxi, tem o 99. Então sempre vai ter uma cópia da sua ideia e sempre vai ter gente com mais dinheiro que você para colocar naquilo, se a sua ideia realmente for boa. Só que quando você começa a tentar proteger a ideia, o que você faz? Você torna mais difícil o processo de colocar aquilo para frente. Você torna mais difícil o processo daquela ideia ver a luz. A grande maioria das pessoas que tenta proteger a ideia ao máximo fazem com que aquela ideia não saia do papel nunca. E esse é o maior erro. Esse é o maior erro. Você tem que entender que em algum momento alguém vai copiar a sua ideia. Só que aí é que está a beleza da coisa. Não sou eu que vou copiar a sua ideia, porque se eu tenho o poder de copiar a tua ideia, eu estou fazendo outras coisas. Eu tenho minhas próprias ideias, eu estou fazendo coisas minhas mesmo que eu não posso parar tudo para copiar a sua ideia. E se eu não estou fazendo as minhas coisas, provavelmente eu não tenho a capacidade de colocar uma ideia para frente. Então eu não tenho como roubar a sua ideia. Então tentar fazer essa proteção a todo custo não faz sentido. Porque ou você está protegendo de quem não tem como roubar a tua ideia, ou você está protegendo de alguém que não tem como fazer a tua ideia porque está fazendo as próprias coisas. E aí o que você faz? Você deve compartilhar, não precisa compartilhar com todo mundo, mas você precisa ter menos zelo com essa ideia e mais com o processo. Como você vai fazer para transformar essa ideia em um negócio de fato? Por exemplo, a gente pode aqui, digamos que a gente volte alguns anos para 2009, por exemplo, quando os telefones celulares, os smartphones começam a ficar popular, a internet no celular já é algo real, né? E a gente tem uma ideia de um aplicativo que você vai apertar aqui, vai falar onde é que você está, e aí alguém em algum lugar vai receber ali essa mensagem que você está ali naquele lugar e vai vir te buscar para te levar para algum outro lugar. Imagina que a gente tem essa ideia. Essa é a ideia do Uber, certo? Imagina que a gente teve então a ideia do Uber antes do Uber. Legal. Porra, ideia bilionária, não é? É. Mas como é que você faz para você convencer motoristas a se cadastrarem num aplicativo que não tem nenhum usuário? Como que você faz para convencer usuários a baixar um aplicativo que não tem nenhum motorista? Você não faz isso sozinho. Você precisa fazer marketing, você precisa vender a tua ideia para esses motoristas e para esses aplicativos e para esses usuários. E o ideal é que você faça isso antes de ter o aplicativo, porque senão você vai desenvolver um negócio até ele estar pronto e aí você não tem nenhum lado, nenhum outro. Você acabou de gastar todo o dinheiro que você conseguiu juntar, criou um produto e agora você tem uma dívida e você não tem entrada de dinheiro porque você não tem usuários. E agora você não tem nem mais dinheiro para ir atrás desses usuários. Então, o teu negócio, ele ficou furado porque você tentou ao máximo não colocar a tua ideia no mundo, enquanto você devia fazer o contrário. Você devia ver se tem o interesse de ligar essas duas pessoas, atrair, vender a tua ideia para os motoristas, para atrair esses motoristas, para falar, ó, fica aqui no meu banco de dados, aguarda que daqui a pouco a gente vai ter um monte de usuário aqui e vai ser um negócio bom para você. Mas fica aqui, já se cadastra, já fica aqui. E aí depois você vai chegar nos usuários e falar, olha só, a gente já tem um monte de motoristas.
Então se cadastra aí e você vai conseguir uma corrida hoje. E para fazer isso você tem que ser ainda mais esperto. Você não pode pegar 1000 motoristas espalhados pelo mundo. Você tem que ir para uma cidade. E nessa uma cidade você vai ter ali 100 motoristas. Em vez de você gastar o teu dinheiro para convencer 100 motoristas espalhados pelo Brasil, você convence 100 numa cidade só. E aí depois você convence os usuários dessa cidade só. Quando essa cidade começar a funcionar, aí você vai para a próxima. E agora você já tem um case de sucesso. Você fala, olha só como é legal lá. Mas nisso você tem de fato o risco de uma outra empresa olhar o teu modelo e copiar. Claro que tem, porque o teu modelo já tem que estar o teu negócio já está funcionando. E olha só, quantas empresas vão ter aí, se o teu negócio for um negócio legal mesmo, tiver ali um potencial, quantas empresas vão ter ali, 1 milhão para colocar, 2 milhões? Então, cara, esse negócio de você tentar ficar defendendo a ideia a todo ponto não faz sentido, porque mais importante do que a ideia é exatamente esse teu plano de ação. Como que você vai fazer esse lançamento? Como que você vai fazer o marketing? Como que vai ser a venda da ideia daquele app, da solução que aquele app está trazendo, da solução que aquele projeto, não necessariamente um app, está trazendo para o usuário? Isso você vai ter que trabalhar também. E quando você se preocupa só com a ideia e você acha que a ideia é o santo graal, a ideia é o que vai fazer a diferença, você acaba se fechando e não enxergando todo esse resto. Como vai ser o seu marketing, como que vai ser seu suporte, como que vai ser a sua captação de novos clientes ou como que você vai fazer para expandir, né? Como vai ser esse plano de expansão, como que você vai fazer para captar dinheiro, como que você vai fazer para transformar aquele negócio em algo sustentável de uma maneira que você não torre todo o dinheiro que você captou e você comece a não ter mais como ter a operação de pé. Então tudo isso vai ser um desafio incrível se de fato você acha que você tem uma empresa de R$1 bilhão, de $1 bilhão. É muito improvável que a tua ideia ela seja realmente tão grandiosa quanto você acha. Então é mais importante você se preocupar em trazer pessoas importantes que vão te ajudar a transformar aquela ideia num produto, em algo real, que veja o mundo, mesmo que isso seja um risco de alguém copiar e você acabar tendo uma participação menor no mercado gigantesco, do que você tentar ficar protegendo aquela ideia ali, achando que você vai ser um líder de um mercado que muitas vezes nem existe ainda e que se você ficar protegendo demais não vai existir porque o seu produto não vai existir. Isso inclusive acaba gerando uns cenários curiosos, né? Algumas vezes, não tantas assim, claro, mas algumas vezes eu já recebi contato de pessoas falando que tem uma ideia milionária que quer que eu participe, mas que não pode me contar qual que é a ideia.